Continuando aqui as explicações, nós vamos falar agora do artigo 24 da resolução de propaganda. O artigo 24 diz que é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos. Mas isso é que eu queria chamar, esse impulsionamento, ele tem que ser contratado pelos partidos, coligações e candidatos e seus representantes. E esse contrato são com empresas específicas, existem regras específicas. Então não pode, assim, a pessoa impulsionar por conta própria esse material, certo? Porque o parágrafo 2º fala: a violação do disposto nesse artigo sujeita o responsável pela divulgação ou pelo impulsionamento a essa multa de 5 a 30 mil. E esse contrato, diz o parágrafo 3º, é com provedor de aplicação da internet com sede fora no país e sua filial. Aí vem as regras, o parágrafo 5º fala: todo impulsionamento deverá conter de forma clara e legível o número de inscrição do CNPJ, o número do CPF do responsável, além da expressão propaganda eleitoral. Porque senão nós teríamos centenas, milhares de impulsionamentos pagos com custos que não se sabe a origem desse impulsionamento, porque quando você faz, como vocês estão tomando conhecimento, de um impulsionamento, por exemplo, pelo Facebook, você paga lá R$50 e aí você dirige mais ou menos a uma classe social, a um tipo de público, etc. A uma região que você quer atingir, se é um nível universitário ou não. Enfim, há uma seleção sobre isso. Mas se eu fizer um impulsionamento, você fizer um e outros fizerem a favor de um candidato, isso tem uma dimensão exorbitante e acaba caracterizando uma doação de pessoa física. Então, para evitar essa doação camuflada, vamos dizer, esse impulsionamento, para que ele seja legalizado, tem que ter todas essas especificações exigidas pela legislação eleitoral. O que, reputo, vai ser de difícil controle também, mas é uma forma que se encontrou de tentar contornar esse problema relativo ao impulsionamento, dando muito trabalho agora ao Facebook, a esses órgãos como o Google, que tratam dessa forma de propaganda. Artigo 25. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, sob pena de 5 mil a 30 mil. Todas essas multas seguem o devido processo legal do artigo 96. E, sem prejuízo das sanções civis e criminais, nós já sabemos que pode ser o crime de calúnia, difamação, injúria e o crime de divulgação de fato inverídico, previsto no artigo 324, 25 e 26 do Código Eleitoral. Também sem prejuízo dessas sanções, inclusive cíveis do dano moral, pode ser retirada a publicação que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítio na internet, inclusive nas redes sociais. Nos casos de direito de resposta, na propaganda realizada pela internet, em se tratando de sítio eletrônico que não exerça controle editorial prévio do conteúdo, a obrigação de divulgar a resposta recairá sobre o usuário pela divulgação do conteúdo ofensivo. Mas a decisão eleitoral, do juiz eleitoral, do magistrado eleitoral sobre isso, terá que especificar como será feito isso. São vedadas as pessoas relacionadas no artigo 24 à utilização de doação ou cessão de cadastro eletrônico. O 24 da Lei 9.504 são as fontes vedadas, por exemplo, governo estrangeiro, administração pública direta. Por exemplo, o município não pode dar o cadastro eletrônico das pessoas, por exemplo, dos pagadores de IPTU, que tem lá o e-mail. O município não pode passar isso para o candidato. E é proibida a venda de cadastros eletrônicos. Tudo isso, se for comprovado, sujeitará uma multa também de 5 a 30 mil reais.
Aplicam-se também, segundo o artigo 27, que reproduz aqui o artigo 57F da Lei 9.504, ao provedor de conteúdo e serviços multimídia que hospeda a divulgação, as penalidades. Mas segue-se aqui a prévia notificação para retirada. As mensagens eletrônicas, elas têm sempre uma regra específica, que é a permissibilidade do seu descadastramento em 48 horas sob pena de multa, para você não receber mais mensagens eletrônicas. É vedada também, artigo 29, a realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário. Isso é muito bom. Você receber aqueles telefonemas, meia-noite, vote no fulano, etc. Isso está proibido pela Constituição, segundo pela resolução eleitoral, e gera uma multa de 5 a 30 mil reais. Também quem realizar propaganda na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro. Artigo 31, muito importante o artigo 31 da resolução. A requerimento do Ministério Público, de um candidato ou de partido ou da coligação, observado o rito no 96, a Justiça pode determinar, no âmbito dos seus limites técnicos de cada aplicação na internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as determinações da Lei 9.504. Então, nós temos aqui uma verdadeira batalha na internet e há mecanismos previstos na resolução para tentar extirpar esses danos causados. Para fins desta resolução, internet é um sistema constituído de protocolos, terminal é o computador, endereço, e aí a resolução vem especificando vários termos técnicos, né? O que é sítio hospedado, o que é registro de acesso, né? Todos esses dados, o que é blog, né? Provedor. Temos diversos conteúdos explicativos, normas explicativas na resolução eleitoral sobre o que é provedor, o que é, como se diz, aplicativos de mensagens, todas essas regras para que não subsista dúvidas. Bem, remoção do conteúdo da internet, artigo 33 da Lei 9, da resolução. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Claro, não se deve aqui interferir efetivamente no debate democrático. Mas o conteúdo, né, com o intuito de assegurar, no caso, a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção do conteúdo serão limitadas às hipóteses em que, mediante uma decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participaram do processo eleitoral. Então, aqui há uma liberdade de debate democrático, mas essa liberdade também não é plena, obviamente, né? Se ela descambar para calúnia, difamação e injúria ou para os fake news, a Justiça Eleitoral tem como agir aqui em relação ao provedor, etc. Fim do período eleitoral, parágrafo 6º, as ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet deixarão de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer essa remoção em ação judicial autônoma na Justiça Comum, né? E as sanções aplicadas em razão da demora desses fatos reverterão os cofres públicos da União, certo? Então aqui nós temos dados muito importantes já previstos aqui na normatização da resolução do TSE de 2018.